você com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Governadora Raquel Lira reúne deputados para sancionar empréstimo de mais de R$1 bilhão. Mário Flávio, bom dia. Bom dia a todos. Olha, foram 6 meses de espera até que esse projeto finalmente ele seja assinado, ou seja, sancionado pela governadora Raquel Lira. A gente debateu diariamente aqui, né, Renata e Vitor, sobre esse trâmite, né, o atraso, a birra que existia, né, de um lado do outro, né, até que finalmente esse projeto passou do jeito que a governadora queria, porque a última confusão que envolveu foi a questão do substitutivo, ou seja, duas emendas, né, que tinha lá no texto para que o texto fosse mudado, mas aí a governadora conseguiu, com a base dela, inclusive até com alguns votos da oposição, que o projeto fosse votado da forma original. Raquel, hoje pela manhã, reúne deputados e vai assinar finalmente esse empréstimo de obras estruturadoras. A dúvida que fica, Renata e Vitor, é se Álvaro Porto, presidente da Assembleia, vai aparecer por lá. Porque o final de semana, Álvaro Porto recebeu João Campos na cidade dele, Canhotinho, e em meio a uma das falas lá, Álvaro Porto disse que João Campos não precisava subir em cadeira para aparecer, ou seja, um indireto aí para a governadora Raquel Lira, que em vários momentos sobe uma cadeira lá para fazer discurso e tal. Então a dúvida é essa, será que Álvaro Porto vai manter as relações institucionais, porque ele deixou claro que lado ele já tem para Pernambuco. Se eu fosse assessor do presidente da Assembleia, eu orientaria ele que fosse. Afinal de contas, né, Vitor e Renata, é uma questão institucional, né? Não quer dizer que ele vai apoiar a Raquel ou não. Apenas ele cumprirá o protocolo de presidente da Assembleia, inclusive deve ter direito à fala, e é o momento até dele se defender, né? Eu dizer que a Assembleia está ali, não é uma questão pessoal e tal, mas a expectativa é grande que Álvaro Porto, se Álvaro Porto vai ou não comparecer essa assinatura. Se eu tivesse que apostar, eu diria que é pouco provável, viu, Mário? Eu acho que ele vai, Vitor. Será? Eu acho que ele vai. Ele já teve alguns momentos. Eu acho que não só ele, eu acho que alguns deputados de oposição, eles vão aparecer por lá, mas depois não dizer, né, que é uma questão pessoal. Já teve alguns momentos que Álvaro Porto esteve com a governadora, agora a relação era bem melhor, né, anteriormente. Hoje está uma relação bem mais azeda, digamos assim. Mas se ele não for, acho que vai pegar mal para ele na fita. Talvez ele vá por essa questão, né, de manter as relações institucionais. Mas, de fato, Álvaro Porto e Raquel é uma coisa que não dá muito água certo, e óleo. não. Quem diria, né? Foi o primeiro deputado a apoiar a Raquel, como são as coisas na política, né? Foi o primeiro deputado a apoiar a Raquel lá no primeiro turno, quando a Raquel ainda brigava para ir para o segundo turno. Álvaro Porto fazia uma campanha ferrenha contra o PSB e menos de 4 anos depois, né, menos de 3 anos depois, na verdade, os dois já não estão no mesmo lado. Álvaro Porto bem menos que lançou, isso, né? menos, 2 anos. Logo no começo no primeiro ano já tiveram muitos problemas, ficou por ali, mas antes de acabar o ano já havia um rompimento, mas o rompimento de fato político se deu no segundo ano de governo Raquel Lira, quando ele realmente chutou para a barraca, ou então, como a gente diz no futebol, né, Vitor? Abriu a caixa de ferramentas ali para cima da governadora. E a governadora também, né, o pessoal da oposição disse que o governo não trata bem os deputados, né, e aí fica essa guerra de acusação. Uma coisa é se estranhar, né? Outra coisa é você ir para um lado que você criticava sem parar, né? Esqueceu de tudo. Como é que Álvaro Porto sai? Ele diz que a crítica dele era a Paulo Câmara e não a João Campos. Então ele se sai tudo dessa maneira, o né? do Como Paulo Câmara praticamente virou presidente do Sempre Nordeste. tem esse argumento, né? Não, era o PSB, era Paulo Câmara. E a própria governadora, quando ela fala, Renata, dos governos, ela pula os 8 anos de Eduardo. Porque o pai dela era o vice, né? É verdade. Então ela diz, olha, Pernambuco parou nos últimos 8 anos. Ela foi secretária também de Eduardo. Secretária de Eduardo, era do PSB. Então, assim, Paulo Câmara virou meio que uma persona não grata, digamos assim, na política, né? Para criticar. Eu acho que, eu particularmente tenho eu até gostava do governador, enquanto ele era governador, e em várias situações. Acho que ele foi responsável com o dinheiro público, tanto é que Pernambuco está aí, né, com várias situações de empréstimo, né, sendo possibilitadas, porque a gestão anterior conseguiu isso. Então, vamos aguardar. Amanhã a gente traz aqui, inclusive, as repercussões desse encontro. Para encerrar aqui, ontem o ex-presidente Michel Temer concedeu entrevista ao programa Roda Viva e ele
foi perguntado se tinha alguma mágoa do PT, né? Porque Temer é chamado de golpista até hoje, né, pelos petistas. Ele respondeu e ainda deu um conselho ao presidente Lula sobre a guerra aí de narrativa com os Estados Unidos. Eu trouxe aqui a fala do Temer. Zero de mágoa, não tenho mágoa nenhuma. Eles fizeram o papel que deveriam fazer como oposição. Eu não tenho nenhuma objeção em relação a isso. E também, convenhamos, acho que não estou sendo injusto com o presidente Lula, não. Apenas estou dando uma opinião. Eu acho que, em nome de uma certa tranquilidade nas relações internacionais, um telefonema dele poderia começar a resolver essa questão. Vamos supor que o Donald Trump, porque eu quero dizer o seguinte, e este é um equívoco que muitas vezes nós cometemos no país. A relação não é entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. A relação entre o presidente da República Federativa do Brasil e o presidente dos Estados Unidos da América. Mas quem personalizou não foi o Trump ao associar... Perdão? Quem personalizou a questão não foi o Trump ao associar questões tarifárias a uma questão política? Claro, que eu receba toda a minha crítica. Eu não estou defendendo a posição dele. O que eu estou pensando é no nosso país. Então, o que é que eu penso que, pelo menos o que eu faria, de vez em quando me perguntam, né? Eu ligaria. Se ele não atender, eu chamo a imprensa nacional e internacional e disse, olha, eu fiz uma tentativa, ele não atende o meu telefonema. Voltem aqui amanhã, eu vou tentar de novo. Você dá uma satisfação para dizer, ao invés de mandar uma carta, convenhamos, publicada num jornal oposicionista, você sabe que... O principal jornal do país, não é exatamente um jornal oposicionista. Não, mas é oposicionista. Eu contei a você que quando eu fui lá, eles tentaram tirar uma declaração minha, eu não fiz a declaração. Porque o que interessa é a relação país a país, e não pessoa a pessoa. Aberto. Aí eu concordo com o Michel Temer. Eu acho que escrever artigo, e concordo com ele também, por mais que a apresentadora do programa não é oposicionista não, é o maior jornal do país, é oposicionista sim, e Temer deixou claro isso. Escrever artigo para jornal, para alfinetar, para ganhar manchete, então o Temer está certo. Eu acho que mesmo com toda essa questão da soberania, como eu disse ontem, né, que o governo vem se recuperando, pelo menos eles acharam que isso vai recuperar, acho que o presidente Lula poderia ter ligado aí para o Donald Trump e dizer, olha, quem não quer conversa é ele, eu estou tentando ligar e ele não quer. Mas aí essa entrevista de Temer repercutiu bastante, tem vários recortes aí para quem não acompanhou nas redes sociais da própria TV Cultura, acho que vale a pena, foi uma entrevista bem interessante. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Eu, Vitor, Renata, até amanhã, um abraço para vocês. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.